Olá pessoal, boa noite. Hoje é mais uma noite de estudos do ESD, dando prosseguimento aos estudos. Nós vamos falar sobre os caracteres da perfeição moral. Então convido a todos para fazermos a nossa prece inicial, acalmando o nosso coração, buscando o amparo e o auxílio da espiritualidade amiga para que se faça presente nesta noite de terça-feira, ajudando-nos a compreender as leis divinas através dos estudos e das explicações que o Espiritismo nos traz. E também agradecendo a espiritualidade e a inteligência suprema do universo por essa oportunidade de estudos, de aprendizado e de desenvolvimento das leis morais dentro de nós. Portanto, Mestre, pedimos a permissão para darmos início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, dando continuidade então aos estudos do ESD, nós vamos falar sobre os caracteres da perfeição moral. E aqui nós traçamos os objetivos específicos de acordo com o que está contido no ESD. Então, os objetivos serão apontados conforme o slide nos mostra quais são os caracteres da perfeição moral e identificar quais são os obstáculos que dificultam a conquista da perfeição moral e os recursos para vencer esses obstáculos. E a referência para o nosso estudo desta noite é o texto que Kardec extraiu de Mateus, capítulo 5, versículo 48, no qual o Cristo nos fala: "Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial." Mas o que quer dizer essa perfeição que Jesus nos indica? É a perfeição relativa, é a perfeição que não vai ultrapassar o limite que a inteligência suprema naturalmente traça para nós, espíritos que somos obra do seu pensamento, do seu amor, da sua vontade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, vai nos falar que se nós tivéssemos a capacidade de atingir a perfeição divina, Deus deixaria de ser Deus. Então, pelas características de Deus, da inteligência suprema, a perfeição absoluta pertence ao Criador. O que para nós é impossível atingir essa tal perfeição. Então, quando Cristo nos fala sede perfeitos, ele falou no momento relacionado à humanidade, um momento em que a humanidade se encontrava. Então, há 2000 anos atrás, nós tínhamos a capacidade de compreender aquelas palavras naquele contexto, daquele modo. Porém, se Cristo falou sede perfeitos e nós trabalhássemos para buscar essa perfeição absoluta, provavelmente melhoraríamos dentro do contexto da perfectibilidade e, atingindo determinados patamares dessa perfeição, saberíamos, descobriríamos, aprenderíamos que a perfeição é relativa. A perfeição para a obra do Criador, que somos nós, espíritos imortais, será relativa. Então, se Cristo recomendou sede perfeitos, busquemos essa perfeição e aprendamos com Ele que essa perfeição é relativa, que a perfeição absoluta pertence ao Criador, o que o Evangelho nos explica através dessas palavras: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então nós não podemos tomar essas palavras ao pé da letra, certo? Jesus, sendo um Cristo, já com as leis morais desenvolvidas dentro dele,
assim, já com essa perfeição moral desenvolvida, não ia nos indicar alguma coisa errada, alguma coisa que estivesse fora do contexto da caridade, fora do contexto do amor de Deus, da perfeição de Deus. Então, como nós dissemos há pouco, ele vai nos indicar de uma maneira, usando palavras que nós, há 2000 anos atrás, muitos de nós provavelmente estávamos encarnados há 2000 anos atrás, aprendendo e nos desenvolvendo como espíritos. Então ele fala de uma maneira que nós pudéssemos compreender. Tá? Então temos aí a nossa referência, que Kardec, para desenvolver o capítulo referente à perfeição, ele extrai lá de Mateus capítulo 5, verso 48. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai estabelecer os caracteres da perfeição. Então, nós montamos essas palavras, como vocês podem ver nos slides, e imaginem que aqui fosse uma base de um triângulo, no qual esses itens, que são os caracteres da perfeição segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vão dar sustentação para nós. Eu coloquei o eu aqui, mas é o eu ser humano, o eu espírito imortal. Por que nós fizemos isso? Porque percebam que são verbos que exprimem ações que nós devemos realizar tudo pelos outros. Se vocês analisarem aqui, orar pelos outros, fazer o bem aos que vos odeiam, amar vossos inimigos. Se nós pararmos para pensar, é um desprendimento de nós mesmos, nós espíritos imortais, encarnados, em benefício do outro. Amar vossos inimigos, né, um verbo exprime ação. Fazer, outro verbo, o bem aos que vos odeiam, e orar, mais um verbo, pelos que vos perseguem e caluniam. Só que estas ações que nós julgamos ser para os outros, nada mais são do que ações que nós plantamos e colhemos dentro de nós mesmos. A visão que eu tenho da leitura do capítulo é mais ou menos essa, porque assim como a ignorância nos leva a cometer delitos em relação à lei moral, às leis divinas que estão dentro de nós, quando você realiza o bem, você planta dentro de você. Então, bem ou mal, plantamos dentro de nós. O mal que uma pessoa criminosa julga estar fazendo para o outro, na realidade, primeiramente ela está fazendo mal a ela mesma. Porque essas ações estão partindo de dentro dela para fora, estão sendo externalizadas, e isto vai mostrar como se molda a consciência daquele que comete um crime. Então, com o bem acontece a mesma coisa. Você expressa o que está dentro de você através das suas ações. No caso, agora, me referindo às ações no bem. E estas ações que o Evangelho coloca como sendo os caracteres da perfeição, amar, fazer o bem e orar pelos que vos perseguem, elas vão fazer com que nós plantemos coisas boas na nossa consciência. Então, as ações que nós realizamos para o outro, primeiramente, servem para a nossa salvação. Mas é a salvação de nós mesmos. Nós, através dos ensinamentos do Cristo, aprendemos e buscamos a salvação tão prometida por Ele e pelas pessoas que entendem o Evangelho assim, né, como sendo salvação, mas essa salvação é de nós mesmos, da nossa ignorância, para rasgar o véu da ignorância que nós colocamos na nossa estrutura psíquica, mental, e que influencia diretamente no plano encarnado. E aí
nós vamos perceber que estas ações vão estruturar o eu espírito, né, o self, que está lá dentro daquela constituição onde a gente encontra os níveis de consciência, né, ao qual o núcleo é onde reside as leis divinas. E aí, todas essas ações, elas vão exprimir a caridade na sua mais ampla acepção, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca. Porque, como Kardec coloca, os Espíritos colocam, fora da caridade não há salvação. E a caridade, tal como Jesus a entendia, é orar pelos que vos perseguem, fazer o bem aos que vos odeiam, amar os vossos inimigos. E nos slides posteriores nós vamos entender cada um, procurar entender, se por acaso eu tiver a capacidade de explicar, né, cada um desses itens, nós vamos entender um por um o que mais ou menos significa esse amar, fazer o bem e orar pelos outros. E essas ações exprimem caridade, e nós alcançaremos essa salvação de nós mesmos tão pouco através da caridade. Então vamos dar sequência aqui aos slides para que nós possamos procurar entender bem o tema de hoje. Nós dissemos tudo isso, né? Esses caracteres da perfeição, a relação da caridade, o desenvolvimento das leis divinas, porque Kardec, na questão 621, pergunta onde está escrita a lei de Deus. E eu creio que essa seja a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. E os Espíritos, os nossos irmãos, vão responder que está na consciência. Então, se nós analisarmos estas ações, elas vão exprimir tudo que está dentro de nós, ou não. Se nós somos ainda ignorantes a ponto de rechaçar essas ideias de fazer o bem, de amar os inimigos, de orar pelos que nos perseguem, nós ainda estamos demonstrando muita ligação com a matéria. Nós somos ainda seres muito mais animalizados do que espiritualizados. E quando nós começamos a desenvolver essas potencialidades, esse amar, fazer o bem e esse orar pelos que nos perseguem, nós estamos começando a desenvolver verdadeiramente a lei de Deus em nós, que está na nossa consciência, que se colocam para fora de nós através das nossas ações concretas no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar. Na realidade, as nossas ações são o resultado do nosso pensamento. Já dizia Freud que o pensamento, a conduta é um ensaio do pensamento, ou o pensamento é um ensaio da conduta. Acho que é isso, o pensamento é um ensaio da conduta. Então, e o pensamento é tudo que está dentro de nós, tudo que nós já conquistamos em encarnações passadas. Então, são experiências que vão moldando a nossa personalidade vida após vida e que vão desvendando o véu da ignorância e ampliando o nosso inconsciente puro, aquele núcleo no qual está a centelha divina. Então, à medida em que nós vamos aprendendo encarnação após encarnação, esse núcleo vai se expandindo e os núcleos ao redor desse inconsciente puro, eles vão se transformando em virtudes. Tá? É mais ou menos isso o que nós entendemos desse desenvolvimento da lei de Deus dentro de nós. Vamos voltar aos slides aqui. A missão de espíritos de terceira ordem. Eu acredito, Luiz Henrique, pessoalmente falando, que todos os espíritos, de certa forma, têm pequenas missões. E como nós acabamos de dizer, a respeito dos núcleos em potencialização, a missão de um espírito de terceira ordem
é justamente transformar as más tendências em virtudes. São pequenas missões que nós, ainda muito mais arraigados à matéria do que à espiritualidade pura, vamos assim dizer, temos de realizar. E mesmo assim, muitas delas nós falhamos. Quando somos colocados em determinada família, quando trabalhamos em determinada empresa, quando desenvolvemos determinada profissão, quando trazemos determinados impulsos. Então, a falta de compreensão, o véu da ignorância, no sentido de não termos o conhecimento do bem ainda, do verdadeiro desenvolvimento das leis divinas de nós, nos impele, nos empurra a continuarmos a fazer o mal, a cometer crimes contra a nossa própria consciência, plantando dentro de nós mesmos todo o mal que a gente julga estar realizando para o outro, através de vingança, de violência física, violência psicológica, violência verbal, visual, enfim, os diversos tipos de violências existentes no nosso plano de encarnado. Então, essa transformação, a nossa missão é transformar as más tendências em virtudes. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, à medida em que o homem vai progredindo nas questões morais, principalmente, essas virtudes vão ganhando os seus méritos, elas vão se desenvolvendo dentro de nós, elas vão sendo, as más tendências vão sendo transformadas em virtudes. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, depende muito da nossa vontade em transformar essas más tendências em virtudes. E não adianta nós fazermos isso da boca para fora apenas para mostrar para os outros que nós somos seres mais evoluídos e mudados, sendo que o coração não toma parte nessas realizações. Então, quando fala que Deus sonda a nossa consciência, na verdade é a nossa consciência que sonda os nossos atos, porque Deus está em nós e Deus está dentro de nós na forma de suas leis morais escritas, como nós vimos na questão 621, na nossa consciência. Então são elas que vão nos cobrar dos nossos atos. Tá? Então, quando há a vontade verdadeira, Deus reconhece isso. Agora, sendo da boca para fora, Deus também vai saber disso. Não temos como mentir para nós mesmos, né? Dando continuidade, né? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Nós dissemos há pouco isso. Então, você se doa ao próximo, você muitas vezes em detrimento de você mesmo, mas quando há essa sublimidade da virtude, que quando você se doa ao sacrifício pelo próximo, Deus vai fazer essa leitura consciencial dos seus atos e muito provavelmente você estará ganhando méritos morais na sua evolução. Então, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, né, sem pensamento oculto. É o que nós acabamos de dizer. Então, quando há o interesse real em fazer o bem, em praticar a caridade, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, você faz a caridade porque é uma chama, vamos assim colocar, né? É uma palavra muito materializada, uma chama, né? Mas enfim, é esse algo que pulsa dentro de você e que impele você a fazer aquilo pelo bem do próximo, sem olhar para você, sem querer ganhar alguma recompensa. Lembram-se, acabamos de dizer, o que você planta dentro de você. Suas ações vão exprimir tudo aquilo que está dentro de você. O pensamento é o ensaio da conduta.
Então, é mais ou menos isso que ele está querendo dizer quando diz que a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, você faz a caridade sem interesse nenhum. Você faz a caridade porque isso já é algo intrínseco em você, já é algo desenvolvido na sua constituição mental. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui aos slides. E agora, nós vamos tentar explicar aqueles 3 itens daquela pirâmide imaginária que nós colocamos ali, item por item. Então, o primeiro deles está relacionado com o amor. Esse é um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Olha a profundidade dessas palavras. Nós muitas vezes a pronunciamos sem perceber o que contém nas entrelinhas. O amor para o ser humano ainda está relacionado ao sexo, às paixões, a desejos. Tanto é que muitos poetas cantam que amar é sofrer, amar é padecer no paraíso. E na realidade essas palavras nada têm com o amor, porque o amor não traz sofrimento. Na realidade, o amor, assim como o perdão, liberta. Então, o item 8 do capítulo 11 vai nos dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, só ama verdadeiramente quem já tem um progresso moral realizado. Quando ele fala à altura do progresso realizado, ele está dizendo do progresso moral, porque nós associamos o progresso intelectual como sendo uma das asas, entre aspas, do espírito imortal, como uma das asas do espírito imortal que o ajuda a alçar os voos para os patamares elevados da perfeição. E a outra asa seria o amor. Então é a asa, o saber. Então é a asa da intelectualidade e do amor. Então nós precisamos dessas duas asas para conseguirmos alçar voos. Só que eu analiso da seguinte forma, o pensamento do Luiz. É muito mais fácil você pedir para quem já tem o desenvolvimento moral buscar o conhecimento intelectual do que quem tem muito conhecimento, muita intelectualidade desenvolvida em si, para buscar o amor, esse desenvolvimento e trabalhar caridosamente pelos mais necessitados desse desenvolvimento. E nós observamos isso muitas vezes no meio científico, no meio de pessoas extremamente inteligentes, não desmerecendo, não é isso, mas observando a vida do Chico, por exemplo, através do filme, que todo mundo já deve ter assistido, nós percebemos o desenvolvimento moral que o Chico já trouxe naquela atual encarnação, em que ele, nessa última encarnação dele, que se deu até 2002. Então, para o Emmanuel explicar para o Chico que ele precisa se desenvolver intelectualmente, eu creio que seja mais fácil. Então, a gente explicar para um espírito ainda que encarnado que ele precisa desenvolver a intelectualidade, ele vai buscar isso, porque se ele tem a certeza do amor, da fé desenvolvido dentro dele, ele vai escutar um espírito superior, obviamente, porque geralmente vai estar vibrando na mesma frequência moral, e vai dar ouvidos e buscar esse desenvolvimento intelectual. Não que um seja mais importante do que o outro, mas eu creio que os passos que se dão em direção à intelectualidade é mais fácil para quem já tem a moral e o amor desenvolvido dentro de si. Então, ele vai falar desse progresso realizado com relação ao progresso moral.
E aí, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Vamos observar bem essas palavras agora, porque foi o Fénelon, na cidade de Bordeaux, em 1861, que foi psicografado pelos médiuns que auxiliaram Kardec na construção do espiritismo. Olha, vamos repetir. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Vamos guardar bem essa parte aqui, que nós vamos trazer um conceito que veio depois disso, muito interessante sobre a questão do cérebro. Não o amor no sentido vulgar do termo, que nós dizemos que o homem ainda vê o amor como parte de um sofrimento. Quem ama sofre, o amor faz doer, etc. e tal. Então ele vai dizer que não, que o amor não é nesse sentido vulgar do termo, mas sim esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, o desenvolvimento moral e intelectual que o espírito conseguiu realizar quando atinge esse patamar de desenvolvimento do amor. Porque o amor é uma potencialidade, é uma herança da inteligência suprema que nos criou. Então, a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, a vontade são também outras potencialidades. E o amor, eu creio ser a maior de todas elas, porque, como ele diz, é esse sol interior que vai reunir e condensar em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, né? O que está além da matéria, porque a condição humana nos dificulta a compreensão, porque o perispírito ainda para nós não é visível facilmente, o espírito muito menos. Então, você provar a existência do Espírito, de Deus, dessa condição, dessa nossa verdadeira condição de espíritos imortais que nós somos, é muito difícil. Então, para o ser humano que não acredita, que acha que a morte é o fim de tudo, fica extremamente complexo nós provarmos essas revelações sobre-humanas, né? Então, a pessoa precisa ter uma predisposição espiritual para compreender a profundidade disso tudo. E aí ele dá prosseguimento. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, é o que nós dizemos anteriormente sobre a caridade. Essa extinção, essa substituição da personalidade pela fusão dos seres vai revelar que nós agimos em benefício do outro, pensando no outro, deixando o egoísmo de lado e trabalhando e auxiliando o próximo através desse modelo de caridade moral ao qual Jesus nos ensina em seu Evangelho. Na realidade, o Evangelho é de Deus, trazido por Jesus até nós, há 2000 anos atrás. Então, eu vejo o Evangelho como sendo a pontinha, uma ponta, da lei divina. Jesus não pôde falar tudo o que sabia, o que sabe, não pôde falar da maneira como realmente é, não porque ele não teria condições, mas porque na realidade não entenderíamos. Se falando por parábolas, usando esse método educacional para doutrinar espíritos encarnados, já foi difícil e nós cometemos vários erros de interpretação das suas palavras, porque não levamos em consideração várias vertentes da escrita, de leis de sociedade, de época, né, hermenêutica e tudo mais. A gente acaba cometendo erros muito graves com relação à interpretação das suas palavras. Então, essa substituição da personalidade pela fusão dos seres vai fazer com que um haja em benefício do outro, o que vai acarretar na extinção dessas misérias sociais. Porque nós vivemos em sociedade, somos seres sociáveis e necessitamos do auxílio e do amparo uns dos outros. E isso, infelizmente, o homem parece que nos tempos, ultimamente,
regrediu nessa visão, esqueceu que o ser humano tem limites, tem dificuldades, passa por diversas questões pessoais, psíquicas, que muitas vezes ele não consegue se adaptar ao que a sociedade exige dele. E aí, essa falta de desenvolvimento moral, do amor, vai construir uma sociedade extremamente desigual, colocando muito dinheiro, por exemplo, na mão de poucas pessoas e muita pobreza na mão de muitas pessoas, o que denota a nossa total falta de empatia e desenvolvimento moral e de caridade. Essa caridade como Jesus a entendia. Agora, gente, voltando aqui aos slides, eu pedi para vocês guardarem essa parte aqui. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Então, nós fomos buscar num livro escrito por 3 pessoas, 3 divulgadores da doutrina espírita, que são eles, a doutora Ivênia Luiza Prada, Dr. Décio Júnior e Dr. Sérgio Lopes. Eles escreveram um livro chamado O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. O livro vai tratar dos 3 andares da casa mental e foi inspirado basicamente nos capítulos 3 e 4 do livro No Mundo Maior de André Luiz, psicografado por Chico no ano de 1947. Calderaro, que é um instrutor de André Luiz naquela ocasião, vai abordar a temática de forma profunda nos referidos capítulos. Calderaro vai dizer que a nossa casa mental tem 3 andares. E cada um desses andares interage com um bloco do cérebro. Então, o primeiro andar interage com o que Calderaro chama de cérebro inicial, que é o porão da nossa individualidade e que tem a ver com o arquivo do nosso passado, de todas as encarnações anteriores, e trabalha com funções instintivas e automatizadas. Então, o instinto de conservação, de sobrevivência, de reprodução da espécie vão estar nessa base. E aí, fazendo essa relação com o cérebro físico, vai estar na base do cérebro, na parte de baixo ali, inferior do cérebro. É a relação que ele vai fazer com o cérebro físico. E o segundo andar, o segundo andar diz respeito ao presente. Tudo o que estamos fazendo nesse exato momento, falando, interagindo, comendo, bebendo, se divertindo, etc. e tal, fazem parte desse segundo andar da casa mental. Então, observe, ele está falando de casa mental, de algo que não é palpável, mas que vai guardar essa relação com o cérebro físico, e que vai trabalhar com a parte do cérebro que Calderaro vai chamar de córtex motor. Aí residem o esforço e a vontade. Nós não vamos aprofundar no tema porque eu não li o livro, eu apenas peguei algumas informações diretamente dos próprios autores em palestras no YouTube, então isso demandaria um estudo muito aprofundado, muito sério da questão e que vale a pena a leitura. Mas aqui nós só vamos fazer essa rápida correlação com a definição do amor ali, no Evangelho segundo o Espiritismo. E o terceiro andar, por fim, diz respeito ao nosso futuro, às metas e ideais que nós queremos atingir, e esse terceiro andar vale-se do lobo frontal. Essa é a relação com a parte física do cérebro que o livro vai tratar. Agora, eu queria que nós relacionássemos com o que o Evangelho nos diz em 1861. Que no seu ponto de partida o homem só tem instintos. Ele vai falar da base do cérebro, que é por essa base que o espírito se liga ao corpo físico, segundo os próprios autores. Então, essa estruturação mental que Calderaro explica através de André Luiz, da psicografia do Chico, ela vai guardar uma profunda relação com o cérebro físico.
que vai estabelecer essa ligação do espírito com o corpo físico e a sua interação com o campo físico, certo? A interação do espírito com o corpo físico, né? Com o mundo encarnado. E aí ele fala, no seu ponto de partida, o homem tem instintos. E essa parte do cérebro, da casa mental, está ligada aos instintos, como eles nos revelam no seu livro. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Ele vai falar aqui, né, recapitulando, vai dizer respeito ao presente. Então é o momento que nós estamos aqui trocando essas ideias. E mais instruído e purificado, né, ele tem sentimentos. E o amor, como nós estamos falando, é o requinte do sentimento. E aí está relacionado às nossas metas e ideais, ao nosso futuro. E sabendo bem, o futuro de quem ama, trabalha, espera e perdoa é um descanso consciencial, é o desenvolvimento de um futuro melhor do que este que nós vivemos no presente. É o perdão das ofensas que liberta, que quebra o elo que nos acorrenta a situações em que um simples ato, como perdoar, como aprender a amar, liberta o espírito para alçar os voos com as asas da moralidade e da intelectualidade, do amor e da inteligência, né? Então, é essa relação que temos estabelecidos. E para fechar esse tópico, em 1968, tem também um psiquiatra americano que vai desenvolver um livro assim, totalmente sem nenhum conhecimento disso que o Calderaro nos trouxe. Inclusive, não é uma pessoa religiosa. E ele estabelece divide o cérebro nessas 3 partes, correlacionando com os nomes científicos, obviamente, que ele deu para essas partes do cérebro. Mas isso prova que André Luiz, Calderaro, né, trouxe através de Chico basicamente 50 anos de medicina já na década de 40. Se os médicos, os cientistas estudassem essas obras e olhassem para a questão espiritual da existência do espírito, do perispírito, que a doutrina espírita traz, eu acredito que a ciência, a medicina estariam muito mais avançada nas questões de soluções, né, para os problemas que nós desenvolvemos no nosso corpo físico. Porque, como nós sabemos, não existe doença, existe doentes. Então, o corpo apenas somatiza aquilo que está na nossa casa mental. E ele vem para o corpo físico através do perispírito e se coloca de acordo com os nossos sentimentos, as nossas emoções que têm relação com aquilo que nós sentimos ou fizemos de errado, enfim, através da culpa. Então, se a ciência olhasse para essa vertente da ciência espiritual, eu garanto que nós estaríamos mais adiantados nas questões medicinais. Então, dando continuidade aqui, nós vamos para o nosso segundo item. Fazer o bem aos que vos odeiam. Nós extraímos lá do livro A Gênese, do item 8, na parte primeira. Por que eu coloquei a questão do mal aqui? Lá está escrito, assim, nós reduzimos aqui o texto, mas basicamente é o que está escrito lá, não foi alterado o contexto, apenas reduzidas as palavras. Então, no item 8, Kardec vai colocar que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. E aí, no item 10, ele coloca: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e de outros se acham no instinto de conservação. Então, intenso nos animais e seres animalizados, onde inexiste o senso moral e a vida intelectual.
Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Princípios inteligentes, estagiamos nos reinos anteriores ao reino nominal, passamos pelo reino mineral, vegetal e animal. Então, esse princípio inteligente que nós fomos foi adquirindo as características em cada reino para que nós tivéssemos a possibilidade de construir o nosso perispírito. E as principais características desses reinos, elas ficam alojadas na nossa constituição mental, porque são necessárias para o nosso desenvolvimento. Isso em se tratando de espíritos que reencarnam, que estão adaptados ao orbe terrestre, ao planeta Terra. Então, os animais têm um instinto de sobrevivência porque obedecem a vamos colocar assim, a uma lei geral, a um determinismo divino. Então, para garantirem a sobrevivência, a fome gera raiva no animal e o impele a caçar. E aí, com toda aquela raiva, ele toma essa coragem de enfrentar a presa, né, e consegue matar a presa e se alimentar para garantir a sua subsistência, né, a sua sobrevivência. Então, o princípio inteligente vai herdar essas características lá do reino animal. É isso que ele está querendo dizer ali, do instinto de conservação. E até hoje nós temos esse instinto de conservação. Eu, por exemplo, muitas vezes, quando fico com fome por muito tempo, né, não sei se acontece com todos, mas começa a dar raiva, a gente fica impaciente, enfim, altera basicamente todo o nosso organismo. E isso nos impele a buscar a comida, né, o alimento, para que nós nos saciemos. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui, nessa primeira parte, né, do instinto de conservação. Aí ele dá prosseguimento. Com o desenvolvimento da inteligência, o instinto se enfraquece, fazendo com que paulatinamente haja o domínio sobre a matéria. Então, o espírito vai evoluindo conforme vai avançando nos reinos da natureza e vai desenvolvendo a inteligência e deixando o instinto para trás. Porque à medida em que nós avançamos moralmente, vamos nos desmaterializando. Há essa proporção com relação ao nosso desenvolvimento. E por que nós colocamos aqui a ausência do bem? O mal é a ausência do bem. Porque o bem já está dentro de nós. É mais fácil explicar o surgimento do mal, porque o mal não é criação divina. Deus, sendo a inteligência suprema do universo, todo bondade, todo justiça, enfim, que tem um amor na sua forma mais sublime, não vai criar os seres para o sofrimento. Tanto é que tem espíritos que todos os espíritos, de uma maneira geral, precisam passar pela fieira da ignorância, mas não necessariamente pela fieira do mal. E o homem, o ser humano, o terrestre, deu um passo fora dessa faixa e aí acabou trazendo consequências para a sua própria consciência. E isso o atrelou a uma trama de reencarnações nas quais ele precisa reparar os erros, né? Isso através da culpa. Então, nós achamos mais lícito nesse slide explicar a origem do mal, porque o bem já é intrínseco do homem, está na essência divina do ser humano. E eu creio que o bem não precisa de explicações. O bem acontece naturalmente quando você dá a oportunidade para que ele aconteça, quando você o tem desenvolvido em sua constituição mental. Por isso nós resolvemos colocar aqui a questão do mal, onde Kardec coloca que ele é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né? E aí, dando aqui continuidade, nós vamos agora tentar explicar o terceiro item, que é orar pelos que vos perseguem e caluniam. Então, na questão 662, Kardec pergunta: pode-se por utilidade orar por outrem? Né? A prece em si é uma conversa que se estabelece com a inteligência suprema através do pensamento. Então,
Orar é elevar o pensamento às esferas superiores. Na nossa constituição, no nosso atual nível de progresso moral, nós não temos a condição assim muito desenvolvida para estabelecer esse contato a ponto de sentir a presença realmente dos irmãos espirituais, a menos que estejamos em condições de trabalho mediúnico, etc. e tal. Mas assim, a nossa prece, como coloca André Luiz, muitos de nós fazemos preces aleatórias que não passam do telhado. A nossa elevação é tão pouca de pensamento que ela não consegue ultrapassar as esferas físicas do telhado da nossa casa. E isso colocado por André Luiz, não sou eu que estou falando. Mas é bem provável, porque eu me tomando como referência no meio de uma prece, às vezes concentrado ali, quando percebo, estou pensando em coisas diversas do dia a dia, do trabalho, do amigo que falou uma palavra atravessada para a gente, que cometeu uma injúria contra nós. Então, para nós elevar o pensamento verdadeiramente ainda é um pouco difícil, porque o cérebro, como nós colocamos ali, através do livro do cérebro triuno, é algo bem material, é algo que é o agente que vai fazer uma prisão, literalmente, de carne para o espírito. Então, por isso que a encarnação é necessária para um espírito, ainda de terceira ordem, porque ele precisa esquecer o passado para conseguir se desenvolver. E essa elevação de pensamento, quando a gente ora, é difícil por conta disso, porque nós pensamos 24 horas por dia e estamos mais atrelados à animalidade do que à espiritualidade, por assim dizer. Então isso torna muito difícil a elevação do pensamento. E aí, mediante a essa questão, pode-se por utilidade, orar por outrem. Os espíritos vão responder: o espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Olha aí mais uma vez a questão da caridade moral. O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os espíritos bons, e estes se associam ao bem que se deseja fazer. Então, a elevação de pensamento no momento de orar é estabelecer esse contato com os benfeitores. E ali nós colocamos Madre Teresa de Calcutá, porque tem uma passagem dela que é muito bonita, que ela fala da prece e perguntam para ela: mas o que é a prece? A prece é uma conversa com Deus. E aí vão perguntar para ela: mas como assim? Como se dá essa conversa? A senhora fala, Deus fala, como é que é? Ela fala assim: nesse processo de relação dessa conversa com Deus, eu não falo nada, eu só escuto. Ela responde para a pessoa: E o que Deus fala para a senhora? Ela fala assim: Deus não fala nada, Ele só ouve. A Madre Teresa quer nos dizer com essa passagem que a prece é algo pessoal, é algo íntimo, no qual cada um tem a sua experiência com Deus. E vai ter essa experiência com Deus através da elevação do pensamento. Por isso que ela não fala nada, por isso que ela só ouve. Por isso que Deus não fala nada, Deus só ouve. É uma experiência pessoal que cada um deve procurar desenvolver dentro de si para estabelecer esse contato com a inteligência suprema através da prece, que é a elevação de pensamento. Então, colocando tudo isso na questão da pergunta que Kardec coloca, pode-se por utilidade orar por outrem, nós vamos perceber que há, dentro dessa lógica, um certo desenvolvimento da caridade. Porque se a caridade é o desprendimento de si em benefício do outro,
Se você não pode fazer ainda nada de concreto por outrem, eleve o pensamento à inteligência suprema, à espiritualidade, ao próprio Cristo e peça luzes para aquela pessoa. Orar pelo que vos perseguem e caluniam é sim desenvolver a caridade. A pessoa só comete o mal, a pessoa que é ignorante das leis divinas, que desconhece a lei do amor, de justiça e caridade, que é o ápice das leis divinas, da perfeição moral. Na realidade, as 9 leis que antecedem a lei de justiça, amor e caridade, elas são um conjunto elas, quando se unem, formam a lei de amor, justiça e caridade, que é o conjunto de todas essas. Então, orar pelos outros é um ato de amor, de caridade, desenvolvimento das leis divinas dentro de si, principalmente quando se ora pelos inimigos. E caminhando para o final, assim, os obstáculos que Kardec vai colocar, que os espíritos vão colocar junto com Kardec lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, enfim, na Constituição do Espiritismo, estão relacionadas às imperfeições humanas. E aí ele vai falar do egoísmo, que é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Como nós falamos anteriormente, lá na Gênese, nós herdamos o mal do instinto de conservação presente nos animais. Nós passamos pelo reino animal como princípios inteligentes e herdamos essas características do reino animal. E aí, quando nós adquirimos consciência, nós desenvolvemos o egoísmo em nossa consciência, em nossa estrutura mental, que já teve em suas bases a criação do mal, através dos instintos de conservação. E aí ele dá prosseguimento, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. Ou seja, estamos ainda próximos da nossa origem, mais ligados à questão da animalidade do que à espiritualidade. A gente ainda não pôde se libertar disso. E para cujo entretenimento tudo concorre. Olha aqui, tudo que nós construímos no campo físico está pautado no egoísmo. As nossas leis, a organização social, sua educação, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, observando a estrutura social nos dias atuais, a gente percebe ainda que o egoísmo dita as regras no nosso mundo de um modo geral. A gente sabe que o bem acontece 24 horas por dia, porém a nossa estrutura psíquica mental vibra nas condições que nos aproximam muito mais dos animais do que dos bons espíritos. Então o mal ganhou ultimamente, parece-me, que ganhou ultimamente mais enfoque, mas eu creio que esse enfoque no mal seja para garantir, para mostrar, evidenciar os espíritos que ainda estão endurecidos nesse egoísmo, nessa maldade, que estão mais arraigados ao materialismo do que à espiritualidade. Então, como os capelinos, no momento de transição, serão convidados a se retirarem do planeta Terra, porque não podem mais obstruir o progresso. Então, será chegado o momento de regeneração em que os espíritos mais endurecidos serão convidados a se retirarem e a servirem em mundos primitivos, porque o endurecimento desses espíritos no planeta Terra não vai garantir o desenvolvimento para o mundo de regeneração. Porém, são espíritos que já têm muito conhecimento. Todos nós que renascemos aqui na Terra já temos determinado conhecimento com os quais nós podemos auxiliar os mundos ainda em estado primitivo. Tá? Então, nós vamos ainda falar nesse slide de um trecho extraído lá do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que o ESD indica,
Nós pautamos o estudo no ESG, acho que é no tomo 2, se não me falha a memória, me perdoe, mas agora eu esqueci, mas eu acho que é no tomo 2. Então, a indicação está lá. O egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. Olha como que ele coloca, é uma enfermidade da alma, né? E só está com essa enfermidade quem ainda ignora o conhecimento de si mesmo, que não procura compreender o ser imortal que é, o ser espiritual, imortal, incorpóreo que é. Então, caracteriza, como Leon Denis coloca, uma enfermidade da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social, porque o egoísmo já diz, né? A pessoa pensa nela própria. O egoísmo é o contrário do altruísmo. Então a pessoa quer adquirir bens para ela, quer acumular bens para ela, e às vezes nem para os seus, ela pensa apenas nela mesma. Tamanho o egoísmo em que ela está ainda presa nessa cegueira espiritual, através dessa cegueira espiritual. Então, esse egoísmo vai dificultar o melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Olha a profundidade do alcance que tem de entravar a evolução do ser humano, do espírito humano, que o egoísmo tem, né? O egoísmo tem um poder muito profundo de travar o progresso humano. Então nós precisamos nos atentar ao desenvolvimento das leis morais, do amor, do amar ao próximo como a si mesmo, né? Aí se resume toda a lei, conforme Jesus coloca: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com o desenvolvimento do amor, todas essas chagas sociais, mentais, espirituais, como o orgulho e a vaidade, e o egoísmo, desaparecerão da face da terra. E com certeza conviveremos com mais harmonia, tanto conosco mesmos, como com o nosso semelhante. Dos quais, né, dos nossos semelhantes, necessitamos para a nossa sobrevivência aqui, porque a lei é de progresso, mas ela abarca também a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de destruição, de conservação e tal, né, que são leis morais que estão atreladas à nossa consciência, ao nosso desenvolvimento moral. Então, finalizando o estudo da noite, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelo amparo. Peço a vocês as preces para esse momento pandêmico, para que nós possamos buscar a compreensão de tudo que está acontecendo atualmente e não temermos, porque, como André Luiz coloca, a morte é um jogo escuro das ilusões, né? A vida não se finda com a morte do corpo físico. Na realidade, o corpo físico desce à sepultura para nós fazermos uma reavaliação de tudo aquilo que nós estabelecemos em nossa programação reencarnatória, e ticar se está ok ou não, se precisa recapitular. Então, a gente sabe que essas mortes coletivas assim, nos deixam muito preocupados. Nós devemos tomar os cuidados necessários com a saúde, com a higiene pessoal, né? Mas, acima de tudo, nós devemos ter bem estabelecido em nossa consciência que deve prevalecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós nos desenvolvamos como seres humanos. E a vontade de Deus permite que nós sejamos quem nós queremos ser. Não obstante, estamos fadados ao progresso moral, e a essa perfeição moral que nos trouxe na noite de hoje, através de Kardec e de Jesus, os caracteres dessa perfeição. Então, se você ainda não se identificou com um desses três itens apenas,
que foram colocados aqui através do Evangelho segundo o Espiritismo, não se preocupe, porque eu também não me identifiquei e assim na questão de realizar tudo isso, né? Mas nós estamos em processo de desenvolvimento. Atingiremos esses patamares tão logo a gente se dê conta, né? Então vamos a nosso turno orar por toda essa situação e fazer a nossa parte, né? Orar é verbo, amar é verbo, exprime ação, né? Ação exprime trabalho, e trabalho exige um esforço de nós, e o esforço está relacionado com a nossa vontade de querer o bem, de praticar o bem e de principalmente fazer essas reflexões acerca do ser que nós somos. Então nós precisamos nos desenvolver com mais ênfase e olhar mais para o nosso próximo, porque olhando para o próximo, estamos olhando para nós, estamos desenvolvendo o reino de Deus em nossa constituição mental, moral, espiritual. Então, eu desejo a todos um ótimo final de noite, uma semana abençoada, iluminada, e que brilhe a luz imperecível do conhecimento a todos. Convido a todos a fazermos a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento às esferas superiores, buscando a imagem de um Jesus vivo e luminoso, de braços abertos a nos acolher, a nos intuir. Obrigado, Mestre, gratidão mútua por todo esse conhecimento que o Senhor nos trouxe na noite de hoje através da codificação espírita. Que nós possamos colocar esse conhecimento dentro de nós, da nossa estrutura espiritual, mental, e nos desenvolvermos como seres imortais e incorpóreos, fadados beneficamente ao progresso moral, à perfeição moral. Que nós saibamos identificar as coisas, né, os entraves ao nosso desenvolvimento, ao nosso progresso, e trabalhar esses caracteres da perfeição moral em nós. Que eles estão contidos em nossa constituição, sim. Só precisamos fazer esse mergulho, essa imersão dentro de nós, através dessa reflexão, né, e fazer essas reflexões e identificar cada uma delas para que nós possamos desenvolvê-las no contato social com os outros espíritos encarnados e também com os desencarnados. Obrigado, Mestre, obrigado aos benfeitores, ao nosso anjo guardião, por mais um estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.